E nesse caso, pode ser necessário entrar com medicamento, sim. E aí vem a outra pergunta. Então, existe uma relação entre a nomofobia e casos de ansiedade e depressão? Sim. Primeiro, né, o aparelho celular ou todas as funções que ele entrega para a gente são necessárias hoje em dia e nós buscamos por questões saudáveis e bem justificáveis. Sim. Né? O problema é que existe um limiar entre o uso do celular e o excesso. E essa passagem desse limite, ela não é percebida por nós. Até porque é uma linha muito tênue, né? Exato. E aí, para ultrapassar ela, é mole. Fácil, exatamente, fácil. Então, quando a gente começa a passar essa linha, a gente começa a perceber que nós temos alguns prejuízos no relacionamento, por exemplo, na hora de uma refeição com a família, alguém pegando o celular. E é o que a gente mais vê, né? Vai numa praça de alimentação para ver. Às vezes tem uma família sentada ali, mas sempre tem os indivíduos naquela mesa usando o celular. É até engraçado que eu já sou casada desde 2018, mas desde antes de casar, a gente sentava na mesa para poder comer, e aí quando a gente pegava o celular, minha mãe tava com a faca bem assim, ó. Aí a gente ficava assim, o que você vai fazer? Aí ela, solta o celular, senão fura sua mão. Falei, você vai furar minha mão? Ela, não duvida. Aí a gente soltava o celular. Aí a gente aprendeu. Sentou na mesa, o celular já fica fora da mesa. Não faz isso ali, porque a minha mãe não vai gostar. E foi criando esse hábito na gente, que é um momento de refeição, é um momento de interação com a família, interação social, se estiver com amigos e tudo mais. Não é momento de você estar com o celular na mão, né? Exato. Então a gente tem que ter um limite que tem que ser seguido. Isso. E quando a sua mãe te dá um limite, ela também diminui a sua ansiedade. Porque a falta de limites, ela causa, né, um sentimento de vulnerabilidade. Sim. Tá? É como a função das cercas, dos muros, embora eles diminuam a nossa liberdade de ir e vir, ele traz segurança. Os limites psicológicos são da mesma forma. Quando a sua mãe, de uma forma bem amorosa, né? Com a faca na mão? Isso. Com um argumento bem forte. Ela dá esse limite para você, ela te ajuda a ter menos ansiedade, tá? Agora, se a gente pegar, assim, pessoas que têm dificuldade, principalmente adolescentes, quanto mais jovens, é mais grave essa situação, né, de não ter limite. Sim. E eles não encontram uma limitação para o uso do celular, das redes sociais, isso, ao mesmo tempo que dá a eles uma liberdade talvez grande demais, também favorece o aumento da exposição e da ansiedade. Então, esse comportamento, a nomofobia, de uma forma geral, ela tem uma relação com a ansiedade, sim, bem forte. E com a depressão também, porque num primeiro momento a gente pode pegar o celular e ir em busca de redes sociais, de acompanhar a vida de alguém, ou ver fotos. Até aí é saudável, não tem problema nenhum. Só que quando começa um comportamento e novamente não é bem percebido e a gente começa a se comparar, principalmente o adolescente, novamente, né? Mas todo mundo. Quando a gente começa a se comparar, quando a gente começa a ter modelos impossíveis que a gente quer seguir e a gente começa a perder a nossa individualidade, começa a se esforçar para ser alguém que não tem nada a ver com... E que não tem como a gente ser aquela pessoa, você não tem o mesmo condição financeira que aquela pessoa, você não mora nem no mesmo lugar que aquela pessoa, como é que você vai ser igual a ela? Exatamente. No momento dessa tentativa de busca, vem a angústia. E no momento que a pessoa se cansa dessa busca, vem a depressão. Então, é uma sequência de ansiedade, angústia e depressão que elas se encadeiam de uma forma que é proporcional à exposição da pessoa ali naquela rede social. E acaba que é um ciclo, né? É um ciclo. É um ciclo sem fim. Se a pessoa não buscar um tratamento, ela vai ficar ali rodando. Exatamente, porque num primeiro momento ela busca como alívio das tensões da própria vida. Sim. Até aí, novamente, a gente busca cinema, teatro, distrações. Isso é perfeitamente normal e saudável. Sim. Só que quando uma pessoa busca descansar da sua própria vida, busca distração nas redes sociais e no celular, existe um momento que ela começa a passar por não para uma situação de alívio, mas de dependência do celular para atingir esse alívio. Esse é o ponto perigoso. Sim. Porque aí ela entra nesse ciclo que você
falou muito bem, Leísa, que ela entra numa busca de alívio, ela, num primeiro momento, ela tem um alívio, porque ativa os circuitos de expectativa de recompensa, da dopamina, quem é da área, né? Sim. A ativação dos circuitos mesolímbicos, mesocorticais, que são circuitos cerebrais de recompensa, quem é da neurociência, né? Para se inteirar. E aí esse comportamento vai ativando esses circuitos e vai dando recompensas. Sim. Tá? Então, a pessoa ela vai entrando num ciclo em que ela busca um alívio, só que esse alívio ele acaba causando mais necessidade ainda. Ela vai e aí ela entra nesse ciclo que é difícil de sair sozinha. Sim. Né? Um adulto ainda pode conseguir perceber que está entrando nesse ciclo. Talvez porque já tem uma vivência um pouco maior. Exatamente. E porque a maioria dos adultos não foi criada num ambiente onde havia esse celular. Mas né? aí é o perigo da nova geração. Exatamente. Aí é o perigo da A geração que é mais atingida é a geração que nasceu por volta de 95, é a geração Z. Tá? Por quê? Ela é a mais atingida hoje. É quem hoje tem por volta de 30 anos, tá? São os mais velhos, de 30 para baixo. Por que eles foram os mais atingidos, como a gente percebe na clínica? Porque na passagem da infância para a adolescência, quando eles estavam exatamente começando a buscar validação, o mundo virtual nasceu de uma forma muito forte. Sim. Tá? Foi quando a Apple lança o primeiro smartphone, em 2009. Daqui a pouco veio o Orkut. Exatamente. A gente não sabe o que é Orkut. As redes sociais, exatamente, em 2010. MSN, Orkut, tudo aquilo que estava naquela época. Nessa mesma época, nasce a câmera frontal, que é para tirar selfies e para filmar a si mesmo. Então, as redes sociais, 2012, o Facebook compra o Instagram e o Instagram explode como uma rede social de imagem. Então, ele pega essa geração num momento crítico, onde o sistema de recompensa dela está formado, mas o sistema de autocontrole, que é no neocórtex frontal, não está pronta. Então, esse grupo, essa geração, em busca de validação, na passagem para a adolescência, nesse momento ela pega por esse movimento. E, para piorar, ela tem pais que não passaram pelo mundo virtual, não conheceram o mundo virtual. Então, eles não têm nem como orientar os filhos. Exatamente. Então, essa geração é a mais prejudicada, sem dúvida nenhuma. Então, se tratando de faixa etária, vamos colocar aí de 95 para cima. De 95 para cima, até uns 2010. Pode ser mais afetado. Geração Z vai até 2012. Então, se tratando de faixa etária, são esses os mais afetados. Sim, são os mais afetados. Mas se não se tratando de faixa etária, mas, por exemplo, assim, pessoas que não estão trabalhando, desempregados, têm mais chance de sofrer de nomofobia do que aqueles que vão estar se mantendo ocupados. Vamos dizendo assim, trabalhando, estudando, etc e tal. Sim, com certeza. Porque eles têm tempo livre. Né? E a maior dificuldade do ser humano, a gente tem que tomar cuidado para não considerar que o problema é o celular. Não, o problema é o ser humano. Nós não estamos adaptados a esse tipo de civilização, né? Que usa a informação, muita informação virtual. Na verdade, nós todos temos um problema de adaptação de funcionamento, porque o funcionamento do nosso mente e cérebro, ele é voltado para caçadores e coletores. Tá? Ele é formado... Quando começou essa formação? Há uns 300 mil anos da primeira Homo sapiens. Né? Então, a gente tem por volta de 97% da nossa história vivendo como caçadores e coletores. Num mundo onde a gente tem muitos estímulos sensoriais. Não são estímulos cognitivos. Sim. Não é um mundo que faz a gente pensar. Não. É um mundo que faz a gente sentir. E que te dá tudo pronto. Exatamente. Só que a gente teve uma virada há pouco tempo, há 10 mil anos, apenas 3% da nossa história, em que a gente parou de viver em meio à natureza e os estímulos sensoriais, eles diminuíram muito. Sim. Quando que a gente vê o céu? Quando que a gente vê plantas e o cheiro da chuva, né? Então, a gente tem uma desadaptação no nosso modo de funcionamento.
tá? Isso é descrito, bem descrito numa pesquisa que foi feita por um psicólogo, Matthew Killingworth, em 2010. Tá? Tá na internet para quem quer ler ou assistir. Tá? Ele fez um aplicativo de celular que ele fazia 3 perguntas. As perguntas eram aleatórias, no meio do dia. Chegar para a pessoa e falar, primeiro, o que você está fazendo? Segunda pergunta, você está pensando nisso que você está fazendo ou a sua mente está completamente pensando em outra coisa completamente diferente? E a terceira pergunta, qual é o seu nível de bem-estar agora? Então, ele mostrou, com um número grande de reportes, que o ser humano passa quase 47% do seu tempo acordado ruminando pensamentos. Não, é muita coisa. Muita coisa, é quase metade do tempo. Sim. Se a gente considerar que a gente passa 1/3 da nossa vida dormindo, e agora, segundo um terço da nossa vida acordada ruminando, ou seja, sonhando acordado, uma pessoa que vive 90 anos, ela vai viver consciente apenas 30. Sim. E agora eu vou linkar com a primeira informação que a gente conversou aqui, tá? Se uma pessoa passa tanto tempo imersa nos seus próprios pensamentos, e a gente falou no início aqui do programa que o ser humano não precisa viver uma situação, basta ele pensar numa situação que ele tem a resposta emocional, isso quer dizer que nós temos uma vulnerabilidade emocional que nos deixa predispostos a nos viciarmos, e principalmente em celular, porque ele dá tanta funcionalidade para a gente. Sim. Então, novamente, a gente tem que tomar cuidado para não fazer vamos dizer, uma medicina Don Quixote, uma psicologia Don Quixote, que está lutando contra moinhos de vento. O celular, isso... Não é o celular. É o tempo que você passa nele, a dependência que você tem daquilo que ele está te oferecendo. Isso. E nós precisamos nos educar para usar essas tecnologias.